Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, vamos tratar da meta 11, que fala sobre os desafios da educação profissional no país. E o nosso convidado é Márcio Guerra, gerente de estudos e prospectivas da Confederação Nacional da Indústria. Vamos primeiro ouvir a meta. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Márcio, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Que isso, é um prazer. Márcio, eu começo te perguntando se essa meta é viável. A gente está falando aí de triplicar, parece ser uma das metas mais ousadas do Plano Nacional de Educação, triplicar as matrículas de educação profissional. O país está preparado para isso? Bom, o país vem se preparando para isso. Triplicar o número de matrículas, se nós compararmos com os outros países, ainda é um desafio que vai ficar... O país não vai se aproximar tanto do que acontece, por exemplo, na Europa, na Alemanha. Mas é extremamente importante. O momento agora é um momento onde, embora o país não esteja crescendo tanto, acho que é justamente o momento onde se pode planejar melhor e preparar essa força de trabalho aí para um momento seguinte, ampliando essas vagas, trazendo mais jovens para a formação profissional. Isso é importante para o país e é importante para a competitividade, né? O país precisa crescer e a base do conhecimento é crucial para que as inovações aconteçam, a competitividade avance e a produtividade também venha a retomar o seu crescimento, que está estagnada basicamente desde a década de 80. Essa meta depende, obviamente, do poder público, mas também o poder público, no plano, conta-se muito com a colaboração do Sistema S. Na sua opinião, o sistema está preparado já para dar esse salto, para dar essa contribuição, ou será necessário colocar mais recursos nele? Como é que você vê essa questão? Bom, nos últimos 4 anos, o Sistema S, eu falo aqui pela indústria, né, nós passamos por um processo de duplicação das matrículas. Então, o desafio da expansão é um desafio qual nós estamos intimamente antenados e preocupados. Nós saímos de 2 milhões e 100 mil matrículas para 4 milhões de matrículas, né? E viemos trabalhando sempre na expansão. O grande desafio dessa expansão é a expansão que ela não ocorra de forma sem parâmetros, né? Ou seja, a educação profissional ela tem um olhar bastante conectado ao mercado de trabalho, às necessidades, à dinâmica do mercado de trabalho. Então, essa expansão, um desafio importante é que essa expansão ocorra de forma planejada, tendo como um parâmetro a inserção desse aluno que sai do curso de formação profissional no mercado de trabalho, né? Não é educação profissional pela educação profissional só, claro que a educação é importante, mas que essa formação aumente a chance desse aluno conseguir um emprego, né? Então, esse desafio de triplicar é extremamente importante, porque além de aumentar o volume, a gente tem que garantir a qualidade. E a qualidade sempre é uma questão complexa quando se fala de educação, seja ela básica, profissional e, no caso brasileiro, com a sua dimensão, com vários estados, com diferenças muito grandes. Então, a expansão é importante, expansão com qualidade e olhando o mercado de trabalho. Pois é, justamente sobre qualidade, como é que a gente vai avaliar a qualidade desses cursos? Bom, hoje, atualmente, existem várias formas já existem, nós lá do Sistema Indústria, no Senai, nós temos criado uma metodologia de avaliação. Educação profissional é diferente da educação básica, não é igual, aplica-se só uma prova e você mede o conhecimento, existe um conhecimento prático. Nós temos um projeto aí com a Universidade de Brasília para fazer a avaliação do processo de aprendizagem do aluno e, além disso, essa aferição da eficiência da formação profissional se dá quando esse aluno chega à empresa. Nós fazemos muitas pesquisas com os egressos de curso, acompanhando a trajetória dele no mercado de trabalho. E um indicador que é extremamente importante para nós da indústria é a inserção desse aluno que passa pelo Senai, como ele chega ao mercado de trabalho e qual a trajetória dele no mercado de trabalho. Então, assim, a taxa de inserção desse aluno no mercado de trabalho, quanto que aumenta o rendimento médio dele
a partir do ingresso no mercado de trabalho. Então, existem várias metodologias que estão sendo desenvolvidas no campo da pedagogia, de aferir esse conhecimento, como esse conhecimento é absorvido, da prática e também do desempenho desse profissional no mercado de trabalho. Esse é um desafio muito grande. A educação profissional tem um leque variado de áreas de conhecimento, né? Mas esse é um desafio que tem que ser discutido com o governo. O Senai faz isso de forma individual, mas nós acreditamos que é preciso estruturar um processo de avaliação mais amplo para que demonstre eficiência, seja o investimento privado ou seja o investimento público, né? Os alunos que saem das escolas públicas federais também tem-se como medir o desempenho desses profissionais para que isso traga retorno para o país, né, efetivamente. Sobre um desses aspectos mencionados aqui, que é a questão do ingresso no mercado de trabalho. Uma estratégia para isso seria ter estágios que dialoguem com o currículo, com a escola, com o que ele está aprendendo, com o que o aluno está aprendendo. Qual é o modelo de estágio que vocês definem, se é que é o único modelo possível para o Brasil? Bom, nos cursos hoje, seguindo a orientação legal, né, os cursos de aprendizagem, sejam eles técnicos ou cursos de menor duração de qualificação, eles passam por um processo de interação escola e empresa. Não é no limite o modelo dual alemão, que o indivíduo passa a formação dentro da empresa e dentro da escola constantemente, mas se aproxima muito disso, e isso faz com que o aluno, sobretudo jovem, comece a compreender um pouco o mundo do trabalho, ou seja, a dinâmica, o processo de organização, as regras, a cultura de uma empresa. Isso é extremamente importante, porque muitos alunos, sobretudo não só na educação profissional, mas no nível superior, chegam às empresas sem ter o mínimo de conhecimento do que vai ser essa dinâmica de trabalho. Então, o estágio, seja ele supervisionado ou não, essa possibilidade de conviver dentro da empresa é crucial para que esse trabalhador, ao chegar no mercado de trabalho, tenha um menor tempo de adaptação à dinâmica do mercado de trabalho. Uma questão que inquieta muitos jovens é que curso eles vão fazer, né? Então, a gente vai ouvir agora a pergunta do Gustavo Ribeiro, aluno do Pedro II aqui do Rio de Janeiro, sobre isso. Eu gostaria de saber quais cursos seriam feitos, se são cursos que já são bastante procurados, cursos que a galera não conhece ainda. A pergunta é muito pertinente, né? Assim, que cursos são esses? São cursos que já existem aí ou são cursos que vão ser criados e o sistema tem essa flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado de trabalho que são constantes, para oferecer a esse jovem novas opções de carreira, de trajetórias? Bom, Antônio, essa é uma pergunta recorrente, sobretudo no jovem, né? A dificuldade de compreender também como é que esse curso vai trazer benefícios para ele, ou seja, a escolha é muito difícil. No Brasil, eu diria que nós temos aí algumas oportunidades, você pode se balizar na sua escolha sobre, ao ponto de vista, olhando os últimos anos, quais são as grandes oportunidades, aonde que o número de vagas são abertas. E você pode olhar também sobre outro aspecto, quais são as áreas que têm um futuro mais promissor, né? Então, assim, hoje no Brasil a gente tem pouca mudança na estrutura, sobretudo na indústria, né? Do ponto de vista tecnológico, as taxas de inovação das empresas vêm se expandindo, mas não de forma tão elevada. Então, você tem demandas que são mais, vamos dizer assim, que acontecem sempre. Então, por exemplo, o país sempre precisa de um mecânico industrial. Bom, o fato da mecânica industrial ser uma área bastante demandada não quer dizer que ela não passe por transformações. Então, o currículo vem se alterando, por exemplo, com a inserção de novas tecnologias dentro do currículo, tecnologias informacionais, de controles, que vão evoluindo. E, por exemplo, técnico em soldagem. Lógico que técnico em soldagem existe uma demanda bastante grande. As tecnologias vão mudando e o currículo vai se adaptando. Quando você olha assim, setores ou áreas de conhecimento com maior chance de desenvolvimento, mais promissoras no futuro, você poderia falar de um curso de biotecnologia, por exemplo, que é uma área do conhecimento que vai estar presente, eu diria, nos próximos 10, 20 anos, em todos os setores. Vai estar
Afeta o que nós vestimos, o que nós comemos, o que nós guardamos dentro da geladeira, o carro que nós dirigimos. Então, são áreas de conhecimento que, se você olhar mais adiante, você não teria neste momento uma demanda muito grande, ou seja, a colocação no mercado de trabalho ainda seria uma dificuldade, mas uma área de conhecimento que pode ser muito bem aproveitada e ter uma relevância bastante significativa mais no futuro. Agora, Márcio, uma questão também importante ao tratar da educação profissional, assim, ela não está totalmente isolada do sistema. A gente tem uma discussão aí que diz respeito ao ensino médio, em que há uma crítica de que o ensino médio é muito conteudista, a carga horária não dá conta da quantidade de disciplinas que o aluno tem que ter, tem que aprender ao final do ensino médio, e ao mesmo tempo a gente quer colocar um outro elemento que é a educação profissional. Como harmonizar isso com essa discussão no ensino médio que é tão importante, tão urgente? Esse é um dos desafios da meta de triplicar, né? Você tem como fazer educação profissional concomitante, né? Ou seja, aí você tem um problema porque a carga horária semanal é muito elevada, ou seja, o aluno faz o ensino básico na parte da manhã e na parte da tarde faz a educação profissional, e você soma essa carga horária, existe uma sobrecarga muito grande, né? Existe o subsequente, que é o aluno termina o ensino médio e faz o curso técnico depois, é o que geralmente acontece em maior volume, e o desafio maior, que é o integrado, né? Ou seja, é como integrar esses dois currículos. É como numa aula de física ou numa aula de química, onde se estuda uma reação química, e como transpor isso para a realidade de uma indústria, por exemplo, na elaboração de um plástico que vai ser aplicado no automóvel. Então, o desafio maior hoje que nós enxergamos, e temos vivenciado isso dentro do sistema indústria, é justamente o desafio da integração curricular. É trazer o ensino propedêutico aplicado à realidade da indústria. E isso faz muito mais sentido, porque uma das reclamações do jovem é o grau de abstração em algumas disciplinas, onde ele não consegue entender por que aprende aquilo. Por que eu aprendo fórmula de Bhaskara, se eu não uso fórmula de Bhaskara, né? Para que eu estudo história da Revolução Industrial sem ter o conhecimento de qual foi a evolução de um determinado setor? Então, o jovem se questiona muito isso. Nós acreditamos que esse avanço do número de vagas também tem que se debruçar numa reflexão de como se dará essa integração. Isso vai tratar duas questões, ou seja, vai encurtar o tempo, né, vamos dizer, o aluno vai sair da educação básica já com um pé, com uma visão do mercado, do que aquilo significa no mercado. A gente encurta o tempo de formação, ou seja, acelera um pouco esse processo, e também motiva o jovem, né? Traz ele um pouco mais para a realidade, como é que ele enxerga e dá sentido àquilo que ele aprende dentro da sala de aula. Então, o ensino profissional integrado é o grande desafio da educação profissional brasileira, sobretudo na administração pública, nas escolas públicas, onde o país tem uma diversidade curricular muito grande, né? Isso acaba refletindo, quando você olha a qualidade da educação básica, você tem desempenhos muito distintos assim nos estados. Por quê? Porque a forma de avaliação, ela avalia, uma forma de avaliação para todos os estados, mas os currículos são muito diferentes, né? Então, como é que você cria uma harmonia entre esses currículos e faz essa integração com a educação profissional para dar sentido para aquele jovem que hoje se encontra muito desmotivado dentro da sala de aula, não entendendo por que aprende aquela coisa, não vendo aplicação na sua vida real. Então, esse desafio da integração disciplinar é muito importante, tem que ser investido. Tecnologias educacionais são extremamente importantes para que esse processo saia um pouco da abstração e o jovem consiga enxergar a aplicação daquilo que ele está aprendendo. Márcio, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você que nos assistiu. Espero você em mais um programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.